Agora sim, está no ar o episódio número 61 do As Suas Marcas Podcast, no qual eu apertei o botão errado aqui e comecei a fazer alguma coisa muito esquisita. Agora tudo dominado, tudo arrumadinho já para recomeçar. E estamos aí gravando mais um episódio desse podcast que a gente nunca sabe quando vai acabar, que tem alguns poucos e bons fãs que toda semana nos escutam. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme. Como estamos? Últimos preparativos aí para uma corrida no final de semana. Tem um evento fantástico, uma das melhores provas do Rio Grande do Sul, acontece no próximo domingo em Passo Fundo. E queria que o Guilherme Curtis falasse a expectativa dele, como é que é e tal. Chico, essa foi de graça. É isso aí, como é que estamos, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, nossos fãs assíduos. Pois é, domingo, uma provinha que passou um tradicional, né? A quinta edição de uma prova promovida pela Play Tênis. E vai ser minha quinta participação. Eu coloco sempre no meu calendário esta prova para começar o ano. Normalmente eu estreio, né, o ano na Play Tênis, mas esse ano eu corri faz 2 semanas uma provinha em Osório. Também corri o Mundial de Cross Country Militar. Mas agora já mais alinhado, eu digo, na questão de performance mesmo, né? A pista está logo ali, a estreia. Então, acredito que dá para fazer uma boa prova. Quero correr aí abaixo do recorde da prova. Óbvio, né? O objetivo é vencer primeiramente, e aí se acontecer o recorde é uma consequência. Mas provavelmente sejam os 6 km aí mais rápidos do Rio Grande do Sul, né? Creio que esse ano vai ter marca abaixo dos 18 minutos. Então já mostra aí que é uma prova... É difícil a gente ver 5 km abaixo de 15 no Rio Grande do Sul, então 6 abaixo de 18 é mais raro ainda, né? Mas vamos ver, espero que domingo esteja um bom dia aqui em Passo Fundo. É um percurso bom, eu acho um percurso bem plano. As pessoas que vêm principalmente da capital, elas falam, nossa, mas olha, tem lomba e tal. Cara, que lomba. O percurso é plano. Mas, né, cada um, nem em todo lugar é o gasômetro. E então estamos aí, né, domingão, boa expectativa para a provinha. Além de domingo dia 12, também, né, podemos falar das expectativas da segunda-feira. Primeiro eu quero saber, né, para quem não sabe, o Paulinho vai correr Boston, que é numa segunda-feira. Não sei se é feriado nos Estados Unidos, mas qual a razão, eu não sei se você sabe, mas o chat pode pesquisar durante o episódio, a razão dessa prova ser na segunda-feira, Boston Marathon. A Maratona de Boston sempre é na segunda-feira, sempre é na terceira segunda-feira do mês de abril, porque é um feriado nacional, é o Dia do Patriota nos Estados Unidos. Olha. Então, ela sempre é, não sei se desde a primeira edição, mas acredito que sim, sempre realizada no Dia do Patriota. Desde que eu acompanho a prova, né, eu sei que ela é realizada neste dia, na terceira segunda-feira do mês de abril. Que, né, coincidentemente, esse ano vai coincidir com um feriado no Brasil, que é Tiradentes, no dia 21 de abril. Na verdade, desculpa, o Tiradentes é terça-feira, né? Então vai ser um feriadão, né? A prova cai num feriadão aqui no Brasil, então muita gente vai poder acompanhar, poder ver. A prova geralmente é transmitida pela ESPN, geralmente a Maratona de Boston é ou Sport TV ali, mas transmissão de fato sempre tem. Para essa prova aí, que é a maratona mais antiga do mundo, né? Tirando a maratona das Olimpíadas, né? Dos Jogos Olímpicos, só que não é uma maratona anual, né? Então, maratonas anuais, essa é a Maratona de Boston, é a maratona mais antiga. Porém, antes de falar sobre minhas percepções, expectativas e aproveitando que entramos nessa questão maratona, não sei se chegou a ver uma notícia de agora de manhã. Vamos inclusive furar o Sérgio Rocha, que não deu essa notícia ainda, porque ele vai dar só amanhã, muito provavelmente, mas a World Athletics anunciou há cerca de 3 horas que a partir de 2030 o Campeonato Mundial de Atletismo não contará mais com a prova da maratona. E a maratona vai começar a acontecer em um mundial específico de maratona, pelo que eu entendi, de forma a cada 2 anos,
e sendo num ano o masculino, no outro ano o feminino. Então nem vai acontecer no mesmo ano, né, as duas maratonas, a masculina e a feminina. Então vai ser ano sim, ano não, no masculino, e ano sim, ano não no feminino, para a galera participar. Queria a tua percepção sobre isso. A primeira edição muito provavelmente será realizada na cidade de Atenas, né, que tem todo os porquês de ser realizado lá nessa cidade. Se você não sabe, vai pesquisar, porque eu não vou informar. Mas queria saber o que tu acha, o que tu pensa dessa questão do Mundial ser agora a cada 2 anos e não fazer mais parte da programação do Campeonato Mundial. Pois é, né? Eu acho que muitas vezes a cereja do bolo, tanto nos mundiais quanto nas Olimpíadas, é a maratona. A gente tem uma grande expectativa. Eu acho estranho, né, começar a separar mesmo, né, os atletas, porque o Campeonato Mundial é um evento, né? É um evento que dos 100 metros a maratona tá todo mundo junto, o mesmo estádio. O ano passado foi fantástico as chegadas no estádio, né? A gente viu tanto no masculino quanto no feminino, e na marcha também. Largar no estádio e chegar no estádio é fantástico. Ano passado, a chegada do masculino foi no photo finish. Do feminino, a gente teve a surpresa, né, da Uruguaia chegando e nem sabendo que colocação ela chegou. Eu acho que isso é um grande atrativo para os mundiais. Fico triste de separar isso, né? Porque queira ou não queira, eu já fui no Campeonato Mundial de Corrida de Rua, que foi na Letônia, e assim, é bacana, mas, cara, é uma parcela dos atletas, né, do mundo que estão ali. Então é uma parcela só da galera ali, da milha até a maratona, que foi esse Campeonato Mundial. É bacana a gente ter um evento que tem todos, dos saltadores aos arremessadores, lançadores. Não achei muito legal, sabe? Julgando ter essa separação de tirar dos campeonatos mundiais, né? 27 e 29 se mantém, e a partir de 2030 acaba sendo só o Campeonato Mundial de Maratona, tirando então do Campeonato Mundial. E também acho estranho, não gostei de ser um ano masculino, um ano feminino em anos alternados, sabe? Por quê, cara? Pô, faço junto, né? Não sei se isso vai se manter. Eu acho bem estranho ter um ano só dos homens do Mundial de Maratona, um ano só das mulheres, que é o que está, né, noticiado. Enfim, não achei. Eu acho que bacana. Já tem o Mundial de Corrida de Rua, que abrangia, né? Na verdade, não tinha maratona no Mundial de Corrida de Rua. Tinha só a meia. Tinha a milha, 5 km e meia maratona. Acho que poderia ter se mantido, né, nos mundiais, e aí sim também tem o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, talvez com a maratona. Não achei muito legal essa retirada, principalmente. Acho legal a criação do Mundial de Maratona, mas não acho legal retirar do Mundial, que é aonde todos os olhos do mundo estão, né? Queira ou não queira, esses eventos que são apartados, o público às vezes não acompanha, porque é muito evento. A gente pega o cross country mundial, cara, a maioria da galera às vezes nem sabe que está acontecendo no Campeonato Mundial de Cross Country, uns atletas nem se preparam para o Campeonato Mundial de Cross Country, mas o Mundial de Atletismo, que tem todas as modalidades, sim, né? E se todos se preparam, é onde todo mundo está assistindo, onde a transmissão é mega acompanhada pelo mundo todo. Não achei muito bacana, né, esta retirada, mas enfim, por exemplo, eu não sei se esse movimento está tendo por alguma razão, talvez de organização do evento, complexidade, mas 2027, se eu não estou enganado, ano que vem, está programado para ter um campeonato mundial militar. Esse campeonato mundial militar é uma Olimpíada, mas dos militares, né? Então, dos atletas militares, que tem todos os eventos, né, jogos mundiais militares. E no atletismo, curiosamente, que vai ser nos Estados Unidos ano que vem esse mundial militar, no atletismo foi tirada a maratona, não vai ter então maratona, nem meia e nem 10. Se eu não me engano, a distância mais longa vai ser os 5 quilômetros. Pelo que a gente entendeu, foi alegada a questão dos Estados Unidos hoje, né? A complexidade, o perigo de fazer uma maratona, ainda mais com militares. Mas também, então tá tendo esse movimento não só que a gente estreou o Mundial de Militar, tirar a maratona do evento, assim como o Mundial agora da World Athletics, também tirando a maratona. E
né, acaba sendo, para os atletas maratonistas, acaba sendo um pouco triste aí, porque eles não vão poder participar desses grandes eventos. Né? Claro, vai ter um mundial específico, mas não é a mesma coisa, né, que o mundial em que a gente consegue ver, né, antigamente, desde um Usain Bolt ali até uma Izimbaeva, né? Nós estamos velhos, né? Então a gente tem que trazer essas lendas aí que a gente acompanhava e eram fenômenos mundiais. Se tu falasse Javier Sotomayor, daí eu ia ficar preocupado. Mas já que tu não falou... Michael Johnson. Lembra quando foi desclassificado o canadense? Nos 100 metros rasos? Ben Johnson. Ben Johnson. Mas assim, eu acho que ainda bem que tu deu a tua opinião primeiro, porque provavelmente se eu fosse dar a minha opinião antes, eu provavelmente começaria a gritar aqui e seria muito menos educado do que tu foi. Então eu agradeço de verdade por tu ter tido toda essa polidez advocatícia que tu utilizou para mostrar a tua não concordância com o Campeonato Mundial de maratona isolada, porque eu achei horrível. Eu achei assim, cara, foi a pior decisão que a World Athletics tomou, acho que na história. Porque, que nem tu disse, é o carro-chefe do evento. Eu acho que quando tu tem um campeonato mundial que engloba todo mundo, os atletas se preparam para isso. Ser um campeão mundial é uma coisa incrível, uma coisa que não se compra, uma coisa que são pouquíssimos que conseguem, ainda mais o mundial sendo, né, a cada 2 anos também. Mas assim, aí tu vai tirar, os caras já não vão para o Mundial porque tem Major pagando uma Babilônia de dinheiro para os caras irem para as Majors, os caras evitam o Mundial. Aí tu vai tirar a maratona do Campeonato Mundial e vai jogar numa cidadezinha que vai, sei lá, 80 pessoas lá, 100 pessoas participar de uma maratona vazia. Cara, se a World Athletics não der um caminhão de dinheiro de premiação, não vai ninguém para essa maratona. O campeão mundial vai ser um cara com, sei lá, logicamente, provavelmente será um africano de 2,6, 2,7, mas não vão ser as grandes estrelas do atletismo. Então, eu achei assim uma opinião, eu achei horrível, não gostei de verdade, acho que foi muito ruim para o esporte, foi muito ruim. Aqui nem tu disse, o negócio era é o carro-chefe, é o que todo mundo aguarda, e eu acho que tem a questão do telespectador, porque acontece, muitas vezes essas provas mais longas, elas estão sendo tiradas dos programas horários por causa da televisão, né? Porque a televisão não consegue, tem que fazer intervalo, tem que fazer um monte de coisa, e a prova tem uma duração muito longa, são 2 horas e pouco de duração, ou 3 horas de transmissão do evento, 2 horas e meia com muita sorte. E eu acredito que tu colocando ela inserida dentro do campeonato mundial, as pessoas todas elas estão ali, tipo, estão acostumadas. Vamos correr, agora tem os 5 mil, agora tem os 10 mil, agora tem 1.500, agora tem os 100, agora tem o lançamento, tem o arremesso, tem não sei o que, tal. Tá todo mundo engajado naquele processo do campeonato mundial. Aí tu vai tirar a maratona do campeonato mundial, tem uma maratona, o mundial de maratona vai ser agora, vai ser lá em São Cepé, lá vai ser esse final de semana. Cara, acho que a audiência não ganha, eu acho que os atletas não ganham, eu acho que ninguém ganha com o mundial de maratona separado. Tomara que seja uma pegadinha retrógrada de 1º de abril. Pois é, e seguindo aqui com as notícias que aconteceram nos últimos dias, nós tivemos, né, o francês, nosso campeão mundial carismático, Jimmy Gressier, que tentou bater o recorde mundial dos 5 km na rua, que era 12, que é ainda, né, 12,49 do Aregawi, mas falhou na missão por 2 segundos apenas. Correu 12,51, bateu o recorde europeu e uma grande marca pro francês que vem aí batendo os africanos, né, o campeão mundial dos 10 mil metros em Tóquio, e agora, né, vencendo mais uma prova importante, prova rápida, que por muito pouco, né, ele não bateu o recorde mundial, que é do Aregawi, e o Kejal já tem 12,50, então acaba sendo agora o terceiro mais rápido da história nos 5 km, o Jimmy Gressier. E tu viu a chegada da prova, foi um absurdo, né? Foi uma coisa... galera assistindo também. Foi. E aquela galera meio estilo Tour de France, a galera meio que invadindo, a galera meio que
Muito bom. que se atravessando na frente. Eu fiquei pensando, quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, tem umas pessoas que existe uma dubiedade muito grande aqui na chegada da Maratona de Porto Alegre, que se forma também, não daquela forma, muito menos que aquela forma ali, mas se forma por vezes um corredor de chegada ali para os atletas. E aí eu fiquei pensando, fiquei olhando aquilo ali, fiquei pensando, né? Imagina se a galera que reclama do corredor de Porto Alegre que tivesse correndo lá nessa prova, que olha, é assustadora a quantidade de gente ali dando burdoada no cara e daqui a pouco se batendo em alguém. Foi bem legal, assim. Eu achei bem bonita a chegada, bem legal mesmo assim, a chegada aí. Que baita prova, né, do Jimmy Gressier, ganhou, acho que não fácil, porque não é fácil chegar tão próximo numa marca dessas, mas ganhou mostrando que está com uma velocidade absurda, mostrando que está muito forte realmente e competindo de igual para igual com os europeus, com os africanos, né? Então, acho que foi uma baita prova mesmo. Isso aí, corrigindo, ele foi o primeiro europeu a baixar dos 13 e se moveu para a quinta melhor marca de todos os tempos. Tipo, a terceira, mas é a quinta melhor marca. No feminino, lá em Lille também, que foi essa prova, a gente teve a Getich, que é a atual recordista dos 10, tentando bater o recorde mundial. Ela tinha 28,46 feito em Valência em 2024 e acabou correndo 28,58, ainda a segunda melhor marca na carreira dela, né? E ela passou os 5 assustadoramente, 14 e 14. E aí depois sentiu, né, a prova, mas uma passagem muito rápida que, né, se ela mantém aí, dava uns 28 e 30, acabou sentindo, mas é um atleta que, para correr 14 e 14, a gente espera agora que, quando for para a pista, olha esse recorde dos 5, né? 3,59, ela pode também atacar, né? Porque uma passagem de 14 é muito rápida. Exatamente. Foi uma prova fortíssima em ambas os gêneros. E por falar em grandes marcas no final de semana, eu queria destacar aqui 2 marcas brasileiras que aconteceram no último final de semana. Primeiramente pela Núbia, né? Que vem se mantendo como talvez a melhor atleta fundista do Brasil nos últimos anos aí, nas últimas provas, e ela conseguiu, ficou entre as 10 primeiras colocadas no Mundial de Meia Maratona Militar em Antalya, na Turquia, e ela bateu o recorde pessoal dela com 1:14:03. Então foi legal demais ver uma brasileira assim né, entre as 10 melhores do Mundial Militar e correndo uma grande marca, fazendo seu recorde pessoal. É o que a gente sempre fala, né? Que quando vai para o Campeonato Mundial, a pessoa fazer sua melhor marca é muito satisfatório. Então, parabéns para a Núbia aí, que conseguiu essa grande marca. E além da Núbia, o Eduardo Ribeiro, né? Correu a 8ª melhor marca da história do Brasil nos 800 metros, no meeting em São Paulo, se não me falha a memória. Ele correu 1:44:91, correndo abaixo de 1:45 pela primeira vez na história, na sua história, né, fazendo sua melhor marca. Passou o primeiro 400 para 50:37, que foi um absurdo a passagem dele do primeiro 400, aí conseguindo fazer essa baita marca. Chegou muito na frente do segundo colocado, que foi o Leonardo Jesus, com 1:49:50. Então, 2 grandes marcas aí no final de semana aí para o Brasil, para dar uma esperança, uma expectativa aí em 2 provas diferentes, né? Exato, né? A gente tem que destacar também o Fábio, ele foi 4º do Mundial, o Fábio Jesus. Beliscou uma medalha desse mesmo Mundial Militar de meia maratona, correu 1:02 alto, eu não sei certinho o tempo que ele correu, mas foi na casa de 1:02. 4º ou 5º, tá? Agora eu tô pensando aqui. Mas, ou 4º ou 5º lugar. Beliscou, foi 5º. Beliscou a medalha, mas o Fábio correu muito também, ele e a Núbia, sendo destaques. E as mulheres, né? Esses mundiais tem um somatório que tem as equipes. E as mulheres conquistaram a medalha de bronze. A Núbia, a Lucineida, a Tati, do obstáculo, e a Amanda, que corre maratonas. Elas foram, então, terceira colocadas por equipe. Então, feito inédito. Acho que os mundiais militares
esses mundiais militares, assim, de equipe, nunca tinha acontecido, né, de conquistar a medalha. Nós no cross country tinha sido quarto agora recentemente, e as mulheres então conquistaram essa medalha. Parabéns para elas. E a Núbia correndo super bem. Até fui abrir a lista aqui das melhores marcas, né? O recorde brasileiro da meia maratona da Silvana Pereira, de 91, 1:11 e 15. E aí me chamou atenção aqui, eu não sei se o Paulinho sabe quem que é a 24ª melhor da história. Você sabe, Paulinho? Mas daí tu quer o quê? Tu quer que eu sem nenhum parâmetro, tu me faz uma pergunta dessas, cara? Quem é a 24ª colocada no ranking nacional? Tem que saber. É informação aqui. Se eu acertar o que, eu ganho um carro? É os números da Mega. Não sei quem é a 24ª da história. 24ª da história. Nossa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Para os passofundenses e gaúchos de plantão, a 24ª melhor da história, nossa amiga aqui, a Rosa Jussara, que mora aqui em Passo Fundo, né, treinou a vida, praticamente a vida inteira aqui. Sempre vejo ela na pista. Então a Rosa, 1:14:23, ela tem como melhor marca da história, 24ª, mesma marca da Márcia Narlock, que também foi uma lenda viva aí, né? Eu sei que a Márcia teve uma época que ganhou não sei quantos carros no ano, e tem várias histórias dela, na época que as corridas pagavam veículos, 0 km. Mas legal ver a Rosa aí nessa lista, sendo 24ª. E além disso, para quem gosta de atletismo, a gente teve também o Maranhão, meu amigão, o Wellington Moraes, no arremesso de peso, arremessando 21:11 e se tornando o terceiro melhor homem da história do Brasil. Então parabéns aí pro Maranhão, que é uma figuraça, cara, gente finíssima e que tá arremessando super bem, né? O peso do Brasil, que é curioso, né? Quando alguém desponta, consequentemente outros atletas vêm junto, né? O Darlan, a gente sabe, né? Campeão mundial indoor, cara, 6º lugar numa Olimpíada, e depois que o Darlan surgiu aumentando esse nível, surgiu tanto o Maranhão quanto o William Dourado, que são 2 caras que estão aí arremessando acima de 21. Então são hoje três nomes do Brasil que estão em Olimpíadas, estão em mundiais. Isso é importante por isso que é importante a gente torcer para que os atletas se destaquem, porque eles trazem junto outros atletas, assim como o Eduardo, né? Agora correu abaixo de 45. Acho que tem outros nomes também que podem correr abaixo de 45, né? Assim como eu baixei de 3:40, acho que tem outros nomes que podem baixar de 3:40 também. E assim a gente vai elevando, né? Tentando elevar o nível do Brasil nas provas, é o grande objetivo. Bom, voltando aqui rapidamente para os comentários, porque a gente falou que ia falar de Boston um pouquinho depois. Lendo os comentários, porque o Paulinho disse que a gente tem que surpreender nossos ouvintes. Então agora nós estamos. Nós estamos aqui meio que na metade do programa. E vou ler os comentários do YouTube aqui rapidamente. Jesus Maciel, até encontrei ele na pista semana passada aí, e ele mandou os emojis dele de sempre. Mandou o emoji que o Paulinho pediu, né? Dos olhinhos com 2 corações. E além dele também a Gabi Johansson comentou com os olhinhos com 2 corações. O Jorge Ferrari Freitas também. E o Chico, né, que nós já falamos dele, ele que promove a prova que vai ser domingo aqui. Ele fez uma pergunta e primeiramente ele falou: excelente episódio, não sabia dessa curiosidade do Vanderlei, muito legal ver o Pacer ganhar a prova. Sobre os objetivos, gostaria de fazer uma pergunta para o Paulinho. Qual o teu objetivo de tempo na maratona? Deve ser a maratona de Boston. O que te deixaria extremamente feliz caso alcançasse? Forte abraço. Então, encerrando aqui os comentários, e o Paulinho pode responder e já entrar aí na questão de expectativas. Eu tô curioso, na verdade, já aproveitando aqui para o Paulinho responder as perguntas, eu tô curioso referente ao percurso, tá? Porque, pelo que eu tenho conhecimento, é um percurso que não é plano total, né? Parece que a primeira parte desce, a segunda sobe, acho eu. Então, quero saber também, né, sobre o percurso, o que o Paulinho se preparou quanto a isso, né? Já deve ter uma estratégia traçada na questão de, a primeira parte desce, então
Dessa é confortável. A gente vê na São Silvestre, os caras passam os tempos absurdos e depois sentem, né? Às vezes o cara que controla um pouco mais chega melhor no final, cada um tem sua estratégia, mas Boston tem essa peculiaridade de não ser um percurso plano como outros, como Majors e tal. Então, gostaria de saber aí, responder a pergunta do Chico Paulinho, por favor, e também minhas dúvidas sobre a Boston, já que ele já demonstrou, né, que é feriado, segunda-feira, o americano que quase não é patriota, né? Então, esse feriado que eles devem comemorar bastante. Então, vamos começar primeiro dizendo que tu tá muito apressado, foi 1/3 do programa só e tu tá dizendo que já foi metade, mas tudo bem, vamos lá. Aqui Acho que tá querendo tá acabar. Não tá muito 29 minutos aqui no meu timer. 25 minutos e 30 segundos. Bom, vamos lá. Primeiramente, falando sobre o que o Chico perguntou aí. Eu vou dizer para o Chico o que eu disse para todo mundo, né, que me fez essa pergunta sobre qual é a minha expectativa de tempo na Maratona de Boston. A minha expectativa é terminar o mais rápido possível a parar de sentir dor e me deitar no chão. Essa é a minha expectativa. Então, não sei. Não é uma coisa que eu gosto de falar sobre. Acho que quem acompanha o treinamento aí pode ter uma noção, ter uma ideia do que a gente é capaz de fazer, mas eu não gosto de criar expectativa nem em mim e nem nos outros, porque eu acho que maratona é uma caixinha de surpresas, assim. Eu acho que se tu vai correr uma prova mais curta, tu consegue ter uma noção melhor do que tu vai desempenhar. E aí, já entrando nessa parte de percurso, de trajeto, de sobe e desce da prova, cara, eu vou te dizer que eu sei o que eu escutei da galera. Inclusive, até é legal falar isso, que inclusive me pediram para trazer um convidado no próximo episódio para fazer um especial Maratona de Boston, para falar todos esses detalhes. É uma pessoa que é extremamente conhecedora deste assunto. Vamos conversar internamente depois sobre esse tema, mas a questão é que, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de olhar nem o percurso que eu vou correr a prova, tá? Às vezes eu sei que a prova é plana, que a prova é rápida, ou que não é plana, que não é rápida, mas eu não sou aquela pessoa que fica viajando no percurso e querendo entender cada curva, cada detalhe. Cara, eu acho que a minha maneira de pensar é que se tiver quente, se tiver frio, se tiver vento, se tiver sol, se tiver nevando, eu vou ter que correr a prova de qualquer jeito. Então, se tiver subida, se tiver descida, eu vou ter que fazer. E a minha estratégia, eu tenho uma estratégia na cabeça de passar a primeira metade da prova um pouco mais conservadora, porque todo mundo diz, eu ouvi de várias pessoas assim falando que a primeira metade da prova é muito rápida, que principalmente os primeiros 5 quilômetros, se o cara se deixar levar, o cara bate o recorde pessoal dele nos 5 quilômetros, que é lomba abaixo. Só que daí depois, quando a prova inverte ali, depois do 20 e poucos, tu começa a sofrer muito, não consegue subir. E muita gente quebra, muita gente sobe caminhando as subidas que tem na prova, porque passa muito forte essa primeira metade. Eu tinha um plano até eu correr a meia maratona algumas semanas atrás, e esse plano foi modificado depois dessa prova, porque eu fiquei um pouco mais temeroso com relação ao que eu podia desempenhar na prova. Achei que ia correr muito melhor a meia do que eu corri. Mas a minha ideia é passar bem conservador mesmo essa primeira parte, passar a primeira meia maratona para tentar fazer o que disseram ser impossível também, que é negativar a segunda metade da prova, né? Dizem que é muito difícil tu conseguir negativar, porque a segunda metade é muito, muito, muito pesada com relação à primeira. Então, eu vou com essa expectativa de tentar fazer a segunda parte mais forte, ou pelo menos igual, ou pouco pior do que a primeira parte, passando ela bem conservadora. Então, quando a gente for no tracker lá, estiver acompanhando os checkpoints lá, muito provavelmente, se eu não fizer nenhuma burrice de largar forte sem querer, eu vou estar passando bem conservador essa primeira metade. Boa, mas o PB é uma expectativa, né? Não pode dizer que não. Cara, então, eu tenho a ideia de correr um pouco melhor do que eu corri em Valência. Pelo tempo que eu me dediquei de treinamento, que foi muito maior do que eu me dediquei para Valência, para maratona. E eu acho que a gente fez um bom trabalho, assim, eu acho que foi muito, muito bom mesmo, assim. Eu tô me sentindo extremamente solto,
tô me sentindo muito bem, assim, com agora que a carga baixou, nessa semana a carga começou a baixar, então o corpo já começou a responder um pouco melhor, já começou a ficar mais fácil de rodar. Tem um último treino forte ainda para fazer essa semana, e depois é só trotear até a prova, mas a expectativa é sim, de correr um pouquinho melhor que as 2h40 que eu corri lá em Valência. Baixar dessas 2h40 já vai ser uma boa surpresa, assim, já vai ser uma boa expectativa. E aí depois sim, pretendo correr Sevilha o ano que vem, aí que é uma prova plana rápida também, para aí sim correr um pouco melhor, daí correr melhor mesmo, de fato, do que Boston e do que Valência. Isso aí, aproveitando aqui, conhecido nosso aqui, amigo que vai correr, o querido Fabiano Argenta também vai estar em Boston, né? Acho que o objetivo dele é baixar das 3 horas, então já desejo também uma boa prova, né? Devo ser um dos primeiros que está desejando aqui uma boa prova, né? Como se fosse daqui 2 dias, mas já deixamos aí a torcida para a galera. Eu acho que bastante brasileiros devem correr Boston, e o Fabiano também está se preparando aí há tempos, né? Eu acho que é difícil a preparação para uma maratona aqui no nosso verão, principalmente nos longos, né? Porque tá muito calor. Agora, né, vai começar realmente a amenizar a temperatura, mas no verão ali, em alguns dias, é muito difícil mesmo fazer alguns treinos. Então, meu respeito a vocês que estão sofrendo. Espero nunca passar por isso. Não é meu objetivo, né? Mas o futuro a Deus pertence. Eu acho que vou dizer que eu falei para os guris até, a gente fez um último longo na semana passada, na sexta-feira, e foi uma galera lá pro sítio, foi o Mário, foi o Roger, foi o Frank, foi o Augusto, Mário. Aquele mesmo, e foi a Gabi Bender também, a gente foi se esqueci de alguém, acho que não esqueci de ninguém, mas foi uma galerinha, a gente fez um treino lá, eu fiz 34, eu e o Mário, e o Fábio fez 32, a Gabi e o Germano e o Frank fizeram 30, o Roger fez 30 também, e eu tava comentando com eles lá que eu dei muita sorte, cara, que esse ano todos os longos eu não peguei nenhum calorão nos longos, assim, nenhum mesmo, assim, nenhum calorão de rachar, assim, eu não peguei nenhum. Então fui bem, foi muito bom, assim, ter... Claro que eu saí sempre cedo para fazer 6 horas, geralmente é o horário que eu saio para rodar os longos, mas dei muita sorte de não pegar nenhuma temperatura muito alta. E aproveitando, a galera, eu tô num grupo aqui de corredores que vão correr a maratona de Boston, que são aqui de Porto Alegre, e eles ficam ali mandando informações e coisas, e vídeos e não sei o que. A maioria das coisas eu não olhei, porque eu não quis olhar as coisas com relação a Boston. Mas uma coisa que eles mandaram que me chamou bastante atenção é que hoje a previsão do tempo lá na maratona de Boston, ela tá entre... Deixa eu só para não dizer bobagem, deixa eu achar aqui de novo no grupo quando eles mandaram, que é entre 6 e 12 graus é a previsão. Então, se concretizar essa previsão aí de estar entre 6 e 12 graus, realmente vai ser bem legal. Vai ser bem bom de correr. A gente saindo daqui correndo os longos aí perto de 20 e poucos graus sempre. Chegar lá com 12, 13 graus, 10 graus, apesar da prova largar tarde, né? Vai ser bem interessante. Pô, eu lembro de Boston, cara, é muito difícil não lembrar de 2018. É impressionante, né? Como às vezes a gente liga, por exemplo, onde é que você estava no 11 de setembro? Né? E eu, nessa maratona de Boston, eu estava em casa e coincidentemente liguei a TV e estava passando a ESPN e aquele vendaval, né? Para quem não sabe, 2018 foi um ano que em Boston, assim, ó, choveu, tava muito frio, mas principalmente, assim, muito, muito vento, chuva, assim, um vendaval completo e os africanos 1 a 1, né, pegando a seta e abandonando. E aí vence, né, um japonês com 31 anos que nem vivia só do esporte, também trabalhava. Vence a prova e é algo, assim, fantástico, né, o Kawashi? Yuki Kawauchi.
que venceu a prova. Então, assim, Boston tem dessas também. Essa história acho que é uma das mais fantásticas de realmente a gente ver que a maratona, cara, é surpreendente, né? Então tinham diversos favoritos, tinha o atual campeão da época, e foi lá o japonês chegando e venceu a prova. Assim como no feminino, eu lembro que foi bem marcante, né? Uma americana venceu. E fazia tempo, acho que uma americana não vencia a maratona de Boston. Acho que 2018 foi um ano fantástico e vai ficar na história, né, de Boston. Também, né, teve o atentado, né, também foi em Boston, né, se eu não estou enganado. O atentado foi em Boston também. Isso, então, né, Boston que tem muitas histórias aí, e a gente espera que na próxima edição, né, que a Cipollini vai participar, seja perfeita, temperatura perfeita para a galera fazer. Grandes marcas, mas quem não conhece a história, pesquisa aí Maratona de Boston 2018, para ler um pouquinho sobre essa vitória do japonês, que foi impressionante na época. Eu acho que além da vitória do japonês, que foi um negócio incrível, teve, entre aspas, né, um recorde mundial batido em Boston que ninguém esperava, né? E eu lembro de estar assistindo agora, não vou lembrar que ano que foi, que eles correram 2:02 lá em Boston. Mas eles correram 2:03, desculpa, 2:03:02. O Geoffrey Mutai correu, o recorde da prova foi 2011. Putz, eu tô velho, meu Deus do céu. Foi 2011, eu tava assistindo essa prova, e claro que o percurso não era elegível para recorde mundial, como a gente sabe, Boston não vale para recorde mundial. Mas a gente estava acompanhando a televisão na época, e ele vinha passando, né, cada parcial com capacidade de bater o recorde, depois ficou-se sabendo que esse ano foi um ano que ventou muito a favor, que tinha um vento muito, muito forte a favor, além da descida, né, a prova... Boston tem duas subidas ou mais subidas bem, bem pesadas, mas ela na altimetria total dela, ela mais desce do que sobe, e ela não é oficializada. Uma das questões é porque ela desce mais de 1 metro por quilômetro, então ela desce, sei lá quantos metros ela desce, mas ela desce mais de 42 metros, que é o limite permitido. E aí esse ano calhou de vir um vento infernal e o cara conseguiu, né, correr 2:03 lá em Boston, que até então era uma prova que ninguém acreditava que pudesse se correr rápido em Boston, e ele foi lá e comprovou que se podia correr rápido. Geoffrey Mutai foi uma chegada impressionante com dos dois primeiros colocados. Então, eu espero muito que esse vento vente novamente a favor, e que dê para fazer uma baita marca lá em Boston também. 2018, nesse dia fatídico aí da chuva, temporal, vento, né, para se ter uma ideia o quão bizarro foi, né? O japonês venceu com 2:15:58. É um tempo que para uma maratona famosa é muito raro de acontecer, e a Desiree Linden, a americana, venceu com 2:39:54. Tempos altíssimos, né? Se a gente for ver num contexto geral, mas que pela situação do clima no dia foi o que conseguiram entregar. A maratona de Boston, né, ano passado, foi mega rápido no masculino, né? A gente teve o John Corir vencendo com 2:4:45. E no feminino, os 2:17:22, que foi a Sharon Lokedi, a queniana, né? Ambos quenianos. Os tempos mais rápidos dessa era na maratona de Boston, né? Foram 2 recordes de percurso no ano passado. Na verdade, o recorde é esse que o Paulinho falou, né? Do 2:03:02 de 2011, mas no feminino foi o ano passado o recorde aí, 2:17:22. A edição que a Ellie Obiri, né, tinha vencido 24:23, e aí agora a Sharon Lokedi vencendo ano passado com esse tempasso de 2:17:22, pelo tempasso, pelas condições, né, como tu acabou de explicar, dessa marca de 2011. Assustadora, né? Para 2011, 2:3:02. Realmente, hoje a gente, né, 2:3:02, né, a gente tá meio acostumado com essas marcas absurdas, mas para 2011, num tempo que, né, a gente conhece principalmente os tênis, como é que eram, é algo impressionante mesmo. Então, só para ter uma noção assim das marcas que são corridas em Boston, né? Isso daí
pós-tênis de placa, né? Nos últimos anos, 2,445, 2,617, 2,554, 2,651, 2,951. Aí 2020 não teve por causa da Covid. Aí depois ali o Yuki Kaushi teve 2,757, o Yuki Kaushi com 2,1558, 2,937, 2,1245, 2,917, 2,837, 2,1022, 2,1240, até que nós chegamos nesses 2,302. Então, assim, é muito discrepante, né, esse tempo para todas as marcas que se fazia antes e continuou se fazendo em Boston. Então, e no feminino a mesma coisa, sempre se vence ali com 2,22, 2,22, 2,21, 2,21, 2,24, 2,23, 2,39, né? O Anders Heliden que ganhou, inclusive, de corta-vento, né? Com o número atravessado aqui assim. Daí 2,21, 2,29, 2,24, daí 2,18,57 em 2014, que é o recorde da prova da Rita Sheptu. 2,18,57. Então, e aí depois volta ali 2,26, 2,31, 2,22, 2,26. Então, assim, 2,32. Então, são poucos os anos que a gente tem maratonas rápidas em Boston, né? A maioria das vezes lá a prova acaba sendo uma prova lenta mesmo, é uma prova mais estudada, mais pesada mesmo. Então, quando chegar lá na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir o que nos aguarda, se é uma prova mais rápida ou se é uma prova extremamente lenta novamente. O clima acaba influenciando muito, né? Como a gente sabe, para maratona é bem importante. E aí, tendo a variação do clima mais a questão do percurso, né? Fica um pouquinho... Né, tem que ir no dia descobriremos aí como é que estará as condições e torcemos que esteja ótimo para os atletas. Não sei se o Paulinho, o Printz que não olhou muita coisa aí, mas pô, a premiação deve ter olhado, né? Vai que, né? Ok. Não, eu te mandei esses dias. Eu te mandei esses dias uma triste notícia, na verdade, mas que para mim foi bom, né? Que é a desistência, né, do americano lá, esqueci o nome dele, meu Deus. Te mandei a publicação dele, Conor Mendes. O Conor Mendes está machucado e não vai correr, né? E daí eu mandei pro Curtis, ó, um a menos. Um adversário a menos para a Maratona de Boston. Então, ó, o Conor Mendes abriu mão, né, da Maratona de Boston. Ele tem um recorde americano com 2,443, feito em Chicago no ano passado, que ele foi o quarto colocado. Então, e é o cara aquele que corre todo torto, inclusive, que os biomecânicos não entendem como é que ele consegue correr, mas é um adversário menos para essa prova da próxima segunda-feira. Sobre a premiação, aqui a premiação, pelo que eu encontrei aqui na internet, é $150 mil. Para o primeiro, $75 mil, $40 mil, e aí ela vai até o 10º colocado, o 10º colocado ganha $5.500. Então é uma ótima premiação, de fato, é muito boa mesmo a premiação, e ainda tem uns $50 mil de bônus pelo recorde do percurso, e ainda ele é distribuído entre 1,2 milhões de dólares né, na prova. E ainda tem a questão dos como que eu vou dizer, como chama? Bônus, para né? atletas? E cachês. Os Sim, cachês para os atletas que correm a prova, né? Então, exato, vai né? muito mais alto. Dá para beliscar aí $5.500, né, Paulinho? 10º ali, dá para dar uma beliscada, né? Vamos sonhar. Se eu ficar entre os 10 primeiros brasileiros, eu já estou feliz já. Isso é engraçado, né? Porque aqui, pelo menos nas rústicas, às vezes do interior, tem aquela coisa, né? Na verdade, uma cultura que tem aquela do concurso público, né? Que o pai fala pro filho, faz a prova do concurso, né? Vai que tu passa e tal, e o filho sem estudar nada e tal, né? Provavelmente não passará. E tem essa questão, eu já ouvi falar aqui das rústicas, né? Às vezes tem uma rústica em Passo Fundo, no interior, e aí teve uma vez, inclusive na da Play Tênis,
um amigo meu me contou que ele conhecia uma mulher que o marido dela corria assim de vez em quando e tal. E daí esse meu amigo conversou com a mulher um dia e falou: vai ter uma corrida da Play Tênis e tal que paga premiação em dinheiro. Ela falou: sério? Dele, sim, paga e tal. Vai ter o Kurtz, que é o melhor e tal, vai ter outros que correm, né, que são mega atletas e tal. E aí disse que a mulher falou: vou falar com meu marido. Porque ele tá treinando, vai que ele não consegue ganhar essa prova. E aí ele deu risada, tipo, não falou nada pra mulher, né? Não acabou com o sonho dela naquele momento. Mas foi, né, aquela coisinha assim, não, ele tá treinando. Vai que ele corre lá essa prova e ganha, né, um dinheirinho. Então é mais ou menos isso, né, Paulinho? Vai que ali na maratona de Boston os caras aí começam a parar um para outro. Vai que o ônibus da elite não chega, né? Posso ser o melhor na minha cabeça, sou o melhor. Eu sou o melhor. E só pra gente continuar, já que a gente vai fazer de surpresa essas coisas aqui, ultimamente, né? A gente não leu os comentários do... A gente não leu os comentários do Spotify, tu leu os comentários do YouTube, mas não lemos o do Spotify. Nós temos aqui, ó, Guilherme Bianchi comentou. Seguimos na audiência, direto de Erechim, dia 12, Play Tênis, maio, meia maratona de Porto Alegre. Espero encontrá-los. Abraço. Então aí, Guilherme Bianchi, tira uma foto com o Kurtz e marca a gente depois da prova da Play Tênis. Ele mandou os 2 coraçõezinhos ali. E daí na maratona a gente se encontra aqui também. Infelizmente não vou poder estar na prova da Play Tênis por motivos óbvios, mas não esqueci até, eu li um comentário em cima que eu esqueci até eu tava falando, me quebrou as 2 pernas aqui o comentário de cima. vamos na ordem. O Bruno Silveira mandou ali 3 emojis, né, com os coraçõezinhos. Parceria das rodagens. Na mijada dos alunos eu me considero lembrado no podcast. Já cadastrei os objetivos. A galera esquece de cadastrar os objetivos. Eu falei no último podcast, a galera que não colocava os objetivos, o Bruno foi lá e já cadastrou o objetivo dele. Vamos lá. Sobre os atletas de rendimento mostrarem a rotina é tão inviável quanto um trabalhador CLT mostrar a sua rotina. Não dá tempo. As 2 coisas são profissionais. E como um atleta profissional que compete mostrar a sua rotina para o inimigo? Comentou a Ju de Paula aqui, fez esse comentário aqui também. Ela comentou mais uma vez, mandou ali o emojizinho porque vocês pediram, viu só? Lá vai o emojizinho também. Aí eu vou deixar esse comentário por último aqui, que foi o comentário que me derrubou. O Léo comentou, escutando o podcast enquanto lavo a louça. Imagina o quanto de louça não uma hora lavando a louça. Então, tu lava muito devagar a louça também, tá lavando uma bica, como é que tu tá lavando a louça? 1 hora lavando louça, meu Deus do céu, era uma festa. E o Felipe Carraveta comentou aqui, baita podcast, sempre bom conhecer mais os bastidores do que está acontecendo no atletismo mundial de forma simples. Parabéns, dupla. Inclusive, o Felipe é filho do grande Hélio Carraveta, né? E eu tive participando, que vai sair agora nos próximos dias, fiz até uma propaganda das suas marcas podcast lá, no podcast Mais Que Medalha e Banana. Eu participei, faz umas 2 semanas que eu gravei, e deve ir para o ar agora nessa semana ou na próxima. E teve um dos momentos lá que eu tive que falar sobre o Hélio Carraveta, que é o pai do Felipe. Eu falei bastante sobre ele, sobre o quanto eu admiro, né, o profissional que ele é. Então, muito obrigado pela audiência aí, Felipe. Obrigadão por nos escutar. E agora, lá vai o comentário que me derrubou aqui. A Laura Friedrich comentou. Participação especial no podcast? Check. O coraçãozinho lá. Resposta prometida? Resposta prometida pelo treinador no podcast, não respondemos. Seguimos no aguardo. Sempre bom ouvir vocês. Me derrubou. Me lembrei que me esqueci de responder a Laura. Meu Deus do céu, hoje não passa. Laura, se quando escutar este podcast aqui, já vai ter tua resposta. E me desculpe mais uma vez, mas vou te responder. Tá? 1000 perdões pelo caos, mas temos várias mensagens aqui em aberto no meu WhatsApp aqui. Vários alunos que mandam podcasts e aí a gente tem que escutar eles devagarito. Mas eu vou te responder. Quando escutar esse programa, já vai estar respondido as tuas dúvidas. Sobre os comentários, primeiro do filho do Hélio. Pô, o Hélio eu não conheço, né, pessoalmente, conheço de nome. Sei que o ano passado também teve um agradecimento especial ali quando o Inter não caiu para a segunda divisão, né? Um agradecimento, acho que o Hélio
se deu uma ajuda no final ali e tal. Mas eu ouvi falar, eu ouço falar do Hélio há muitos anos, porque meu treinador, né, o Florenal, treinou, o Hélio foi treinador dele de atletismo, e o Florenal sempre tem histórias do Hélio, e, né, sempre histórias boas. Então, o Hélio é um cara que eu não conheço, mas que tá sempre constante na nossa rotina, porque o Florenal tá sempre comentando com uma admiração gigante, né, do Hélio ter participado da carreira dele, ter contribuído sobre o que ele é hoje como treinador. Então também contribuiu para minha carreira, sem dúvida. E da Ju, que ela comentou, né, que é tão inviável quanto um CLT, é isso, é muito isso, né? Esse dia eu tava conversando com um cara e ele sempre tem esse questionamento, né? Mas por que vocês não mostram a rotina? Por quê? E às vezes é difícil explicar, porque o atleta amador, ele se compara muito com nós que somos profissionais, só que existe, né, um mundo discrepante na questão de pressão, na questão de um treino importante, para nós ser fundamental, e para o amador às vezes é óbvio que é importante, mas se não sair para o amador, às vezes está tudo certo. E para a gente, se não sair, tem um ponto de interrogação gigante de dizer assim, cara, onde é que estou errando? Isso vai influenciar talvez na próxima competição, né? E já abalar talvez mentalmente. Então, alguns treinos são tão importantes que a última coisa que a gente pensa, novamente falando sobre esse tema, mas é de estar com o celular junto, de pegar o celular, de estar filmando, de estar mostrando. A gente está concentrado 100% ali em fazer o tiro para o tempo que é determinado, fazer recuperação, né, a pausa no tempo que é determinado, o treinador está junto ali conversando. Então é justamente isso, né? Um profissional, às vezes, de outra profissão, é difícil ele estar no momento que ele está mega concentrado no que ele está fazendo, com o celular, filmando, mostrando os bastidores e tal. E pra gente é a mesma coisa, né? Então as pessoas às vezes têm que entender mais esse lado, que o atleta profissional não é uma brincadeira, né? Não é a questão de, mas não é um trabalho. Não é sim um trabalho, né? A gente leva a sério porque é muitas vezes a nossa fonte de sustento. E aí, esse outro lado, também concordo de, às vezes, mostrar os treinos e mostrar para o inimigo, às vezes, né, o que a gente está fazendo. Eu penso um pouco sobre isso. Tem atletas hoje que mostram tudo? Tem. O Jimmy Gressler é um cara que eu não acompanho, mas falam que ele posta absolutamente tudo no Strava, ele posta no Instagram dele, semana de treinos. Né, o Strava acho que é mais fidedigno, né? Às vezes o Instagram tu pode dar ali uma mentidinha do que tu fez, do que tu não fez. Eu sei porque o Bruno Fratos, agora ele falou que ele mentia. O Bruno Fratos que é nosso medalhista olímpico no 50 livre, ele falou que, já pausa aqui, mas ele falou que perto da competição ele mentia no Instagram e falava assim, cara, acabei de fazer o melhor treino da minha vida. E ele usava isso como, tipo, dar medo nos adversários. Os adversários falam, pô, o cara tá bem, o cara tá vindo com tudo. Então, né, o Instagram tem um pouquinho essa coisa né, de tu mostrar o que você quer e falar o que você quer. E acho que o Strava, claro, dá para editar, tudo, tem essa questão. Mas eu acho que o Jimmy Gressler ali realmente é mais fidedigno. Porém, eu tenho essa minha opinião, que eu não gosto de mostrar tudo que eu faço, né? Existem metodologias diferentes, às vezes, do que eu faço. Cara, no momento que tu mostra, tu aceita também, tá se expondo e aceitando e sendo criticado, né? E eu evito, assim, tipo, o Paulinho sabe, o máximo possível de cara, não me envolver com polêmicas, não me envolver com isso, eu tento, porque a gente tem que estar com a cabeça boa. E aí, no momento que a gente se expõe, obviamente que podem ter críticas, né? Então, a gente tem atletas hoje que se expõem, às vezes não correm o que se espera, recebem críticas, não gostam, e aí já abala também o emocional, abala tudo. Mas eu concordo muito com esse comentário da Ju aí, achei excelente. Tu tava falando sobre o podcast do Bruno Fratos, eu escutei ele sábado, e eu vou te dizer que indico para todo mundo que está aqui neste momento nos ouvindo, porque é no News Balls Please que ele bate esse papo, e é imperdível para quem gosta de atletismo, para quem gosta de corrida, para quem gosta de natação, para quem gosta de esporte. É imperdível, porque assim, tu consegue colocar as coisas que ele fala em muitas
em muitas áreas da tua vida e não só na área esportiva, assim, é um cara de um pensamento muito, muito à frente, assim, é um cara que eu achei muito, ele sempre foi meio que tido como, entre aspas, um vilão, porque ele era um cara de falar muito, um cara de se expor muito, um cara de dar entrevistas polêmicas quando ele era atleta, e ele fala também sobre isso, e essa questão dele falou que incomodava muito os caras na câmara de chamada da natação antes da largada, e fazia mentir no Instagram os tempos, os treinos. Então, eu acho que assim, esse episódio do podcast é muito, muito bom. Teve um negócio muito interessante que também que ele fala da relação com o treinador, né? Porque às vezes a gente pensa que o atleta de alto nível, por ele ter esse alto nível, ele meio que ganha as coisas, né? Que ele tem o treinador ali à sua disposição, tem a sua equipe à sua disposição, e ele fala de um treinador que ele foi atrás, ele pagou pro cara ser treinador dele, ele, tipo assim, ele investiu naquilo ali. Então, me fez refletir muito, assim, o quanto, tanto como treinador, como corredor, como várias partes, assim, várias áreas da minha vida. Então, super indico pra galera escutar aí esse episódio com o Bruno Fratos, que é imperdível, é incrível, sensacional. Pena que é tão curto, acabou muito rápido, podia ter mais 1 hora, pelo menos. Eu acho que às vezes tem alguns atletas que a parte intelectual não sei, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, com todo o respeito aqui, não tô falando assim, desmerecendo, né? Existem os africanos que realmente eles têm essa limitação. Tem africano que a gente conhece que, cara, eles não sabem, eles estão indo viajar, eles não sabem para onde eles estão indo. Eles estão indo correr uma prova, assim, de pista, eles não sabem do hotel ir pra pista, eles não sabem colocar na internet como é que vai, como é que não vai. Então os managers, eles pegam os caras literalmente no braço e fazem tudo pros caras. Levam o cara no restaurante, paga pro cara, leva o cara pro hotel. Então tem esses africanos que tem essa questão que provavelmente eles estão eles treinam e não sabem que prova eles vão correr, não sabem o calendário deles, não sabem absolutamente nada. E eles treinam, só que assim, eles são os caras que têm um talento absurdo, né? Os caras que, sei lá, os caras novinho correm de abaixo de 15 nos 5 mil. E aí, esse é um atleta. Mas existem os outros atletas, os normais, no caso, em que daí tem que ter, acho que, essa questão de pensar um pouco fora da caixa, como a gente vê um Bruno Fratos da vida no podcast, que é um cara que, assim, é muito inteligente, né? E aí, com isso, usa isso para, né, melhorar o seu rendimento. Então, ele fala que, o ciclo que ele foi, o último ciclo, quando ele foi medalhista olímpico, ele teve que mudar diversas coisas, teve que entender muita coisa dele mesmo, teve que entender algumas coisas dos treinamentos, para realmente dar certo. Então, a gente vê, né, que às vezes, cara, esses atletas que estão no topo, eles têm algo também muito diferente, e quando tu escuta, né, eu, tipo, sou fã igual do César Cielo, já ouvi um monte de podcasts do César Cielo, todos eu acho, assim, fantástico o pensamento do cara, hoje ele é palestrante e tal. Como outros atletas, né, que também, assim, escutar é muito legal, porque eles têm que ter, né, essa questão da inteligência junto com o físico, e aí se formam, né, grandes atletas, assim. Então, eu acho que esse podcast do Bruno Fratos mostra muito isso, né? O cara, ele que organizava a carreira dele, ele que organizava o calendário, óbvio que tinha o treinador, mas mostra isso, e também o pós-carreira, né? Muito legal ele falar que, cara, ele se aposentou e não sabia o que ia fazer, não tinha noção, e claro, a vida vai mostrando os caminhos. E então, bem interessante, né? Porque esse pós-carreira eu acho que é o mais difícil para os atletas, que às vezes, né, ou estudaram ou não estudaram, mas se realmente faz sentido eles mudarem totalmente o foco ou seguir, né? Bruno Fratos, agora que ele tá comentando, né? Virou comentarista na Sport TV, Globo, mas bem bacana a história dele. E 2016 que ele ficou marcado porque ele sai, né, ele é 4º lugar numa Olimpíada, ele sai completamente decepcionado, e uma repórter, né, pega o microfone e fala: tá feliz? E ele: sim, tô felizão. Nossa, tô felizão. E aí, claro, né, tipo, ele deixou, assim, não pensou, né, tu vê na entrevista que, assim, cara, ele não pensou, ele simplesmente falou o que tava na cabeça, assim, pô, tá brincando comigo, eu acabei de ser 4º lugar numa Olimpíada e tu vem perguntar se eu tô feliz. Eu acho que foi mais infeliz a repórter, né, do que a resposta dele, porque,
pô, no momento que o cara tá no fundo do posto, perguntar assim, o que tu achou da prova? Tá feliz? Assim, que resposta tu espera, né? Então, é óbvio que talvez ele poderia ter respondido de outra forma e tal, né? Mas eu acho que foi no calor da emoção, ele sendo ele mesmo e aquela coisa que é a decepção, né? A decepção de falar, putz, cara, óbvio que eu não tô feliz, né? Meu Deus do céu. Eu acho muito bom quando ele fala na outra entrevista, quando ele ganha a medalha, que ele fala que os caras é grande, mas nós é ruim. Muito bom. É muito bom, é muito bom. Ele é um cara fora da curva, achei muito parecido, inclusive, com a entrevista do Xuxa também, que tem pro News Balls Please também. E eu achei muito parecido no sentido de serem pessoas que não se importam, entre aspas, com o cancelamento, que não se importam, eles são eles mesmos, e como o Bruno Fratos mesmo diz ali, cara, eu vou dizer uma frase aqui e a mesma quantidade de gente vai me odiar, vai me amar, justamente pela frase que eu disse. Então, ele diz, não tem como me importar com isso, é uma coisa que não faz sentido para mim e tal, não sei o quê. E ele foi um cara bastante cancelado, bateu boca com muita gente, brigou com muita gente no Twitter, em entrevista e coisa. Então, assim, era um personagem polêmico, mas eu acho que além de ser polêmico, ele mostrava que ele tinha personalidade, né? E daí foi lá, entregou, tem uma medalha olímpica guardada e tá tudo certo, né? Ele fala das mazelas do corpo dele, entregou, como é que ele fala? Entreguei minha alma aos deuses do Olimpo. Não, entreguei meu corpo aos deuses do Olimpo. Sacrifiquei meu corpo aos deuses do Olimpo, porque ele falou que o braço dele não funciona mais, o ombro dele tá destruído, então é muito legal. Espero que vocês desliguem aqui agora, que já está se encaminhando para o final, e vão escutar ali o News Balls Please com o Bruno Fratos. Dito isso, o Guilherme... O dele do Xuxa, né? O do Xuxa é muito bom também, assim, ó. O Xuxa, cara, um cara que ele conta, né? Ele era atleta, ele ia em balada e saía e bebia, e aí foi vendo isso. E uma parte que me marcou muito, e até assim, eu nem não consegui formar uma opinião sobre, mas só um spoiler aqui do Xuxa, é que criticavam ele por ele não ser um exemplo fora da piscina para os jovens. E aí ele fala assim, cara, mas eu não preciso ser um exemplo fora da piscina para os jovens. Eu tenho que ser um exemplo dentro da piscina. Eu sou um atleta, ali na piscina eu faço o meu melhor e sou um exemplo, mas fora a minha vida pessoal, eu não tenho que ser um exemplo. Então isso me marcou muito, porque eu nunca tinha visto ninguém pensar dessa forma, de separar, né? Tipo, separar o atleta da pessoa, que eu acho que é meio inseparável. Mas mesmo assim, né, ele trazer isso que assim, eu vou em festa, eu saio realmente, eu faço minhas maluquices aqui, mas eu tô entregando o que o pessoal quer, que é o resultado, que é a medalha. E aí essa questão dele não ser um exemplo tão positivo naquela época, né, como pessoa, e ele citar que ele achava que ele não precisava mesmo ser esse exemplo fora da pista, que ele andava de moto, era malucaço. Isso me deixou um pouco pensando, né, porque a gente sempre busca nessa questão da perfeição, assim, cara, o atleta tem que ser um exemplo total dentro dali, né, da pista, dentro da piscina, fora também tem que ser um cara super educado, um cara polido, um cara que... E aí ele mostra um pouco que ele não era dessa forma e faz pensar um pouquinho diferente. Mas escutem, muito bom também, do Fernando Scherer, do New Boss Please. É uma aula também. Exatamente. Mas dito isso, Guilherme Curti, já passamos, aí estouramos o tempo da meia maratona aqui, 1h03 já. E quero saber, hoje, te pegar no contrapé, eu quero que tu me diga qual o emoji que a nossa galera tem que comentar aqui abaixo hoje, nos comentários, o que eles têm que dizer para nós aqui. Eu achei bem estranho, porque esse episódio anterior, acho que é um dos episódios que mais teve comentários, mas teve poucas visualizações com relação aos outros. Então, compartilhem com os amigos de vocês, mandem para a galera de vocês, e para mais gente nos escutar, para nossas informações, nossas desinformações, nosso bom e mau humor chegar para mais gente. Se inscreve no canal, segue no Instagram lá, não adianta nada no Instagram, mas segue no canal e segue no Spotify, onde tu estiver ouvindo a gente aí. E diz aí qual é o emoji que tu quer que a galera coloque, e aí me despeço por aqui já, deixando um grande abraço e até semana que vem. Isso aí, o emoji hoje vai ser aquele com um Zzinho assim, ó, da pessoa dormindo, porque o Paulinho precisa descansar nessas 2 semanas até a maratona de Boston, então a gente vai dar um apoio para ele. E então comenta aquele emoji que o cara tá já aqui, ó, sonolento, com um Zzinho aí dormindo. Quem viu até agora, comenta. Semana que vem
ainda estarei. Não sei que Paulinho viaja que dia. Quarta. Terça-feira dá para Então, gravar. Terça gravamos o último pré-prova do Paulinho. Já vou ter corrido domingo aqui também a provinha. E vamos lá, porque depois eu viajo também, vou ficar um tempo fora, vamos ver. Vamos tentar gravar, mas semana que vem a gente grava e depois vê o futuro que reserva. Valeu, boa semana para todo mundo, abraço. E só para finalizar, antes do abraço, o Guilherme Curtis é ele, tá? Tá errado os nomes aqui embaixo. Agora que eu vi que tava errado nossos nomes aqui. O editor vai ser demitido. Curtis é ele aqui, tá? Ele aqui desse lado aqui. Tá? Forte abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau. Falou.